Então, várias pessoas têm me perguntado também como começar no budismo, quais são os primeiros passos, como é que faz para se apresentar na tradição. Eu já escrevi algumas vezes sobre isso, tem vários artigos, eu vou botar a descrição do vídeo aí, mas eu vou falar um pouquinho também, assim, uma abordagem que eu acho saudável, assim, com relação a essa aproximação, né? Como começar no budismo? Então, a pessoa dá uma olhada, compra uns livros, olha na internet, daí ela vê também os centros que tem mais próximos, né, na mesma cidade, nas cidades próximas, nas capitais, né, se ela tem disponibilidade para viajar longe, daí ela já pode olhar em nível nacional, em nível internacional, pesquisar eventos, né, lamas que ela se interessa. Ela pode fazer aspirações também, então, por exemplo, ela tem um lama que ela gosta, um professor, né. Falar do budismo em geral, quando eu falo lama, assim, porque eu estou muito envolvido com o budismo tibetano, né, mas professores de forma geral, né, e então é importante fazer esse exame, né? Pode ir em vários professores, várias salas, ouvir várias coisas na internet. Cuidar também com professores controversos, com falsos professores, né? Formas de budismo que tem problemas, assim, tem muitas, tem algumas no Brasil operando, assim. Pode perguntar para as pessoas que supostamente entendem, né, se estiverem disponíveis, tipo, muitas vezes eu respondo, né, e a sanga tal, não sei, esse pessoal não conheço, e a sanga tal, esse pessoal aí não, sai, vai embora, foge daí, esse pessoal não, é bom, pode ir, não, claro, né, a minha experiência é totalmente limitada e, né, só se confia no que eu estou dizendo, tudo bem, né. Se não confia, daí, né, tem outras pessoas que tu pode de repente confiar, daí pode ir olhando e vendo, assim, ah, vendo as opiniões, né, como é que funcionam as recomendações, né. Aí, por exemplo, se o Dzongchen Sarchen Rinpoche, se você reconhece que ele é um grande lama e daí ele recomenda alguma coisa, daí, nossa, eu levo a sério, eu já vou atrás, né. Filme, que ele recomenda até, qualquer coisa, livro, filme, professor, né. E assim, com a maioria dos meus professores é assim, eu vou guardando tudo que eles referenciam e eu vou atrás, né. Como livro, eu acho o que faz você ser budista, do Dzongchen Sarchen Rinpoche, Portões da Prática Budista, do Shagdo Tulku Rinpoche, os dois livros que eu recomendo. E eu recomendo o Shagdo Gompa, em primeiro lugar, porque é onde eu pratico também, né. Mas tem vários outros centros bons no Brasil, que dizer no mundo, né? Tem muito budismo bom. É bom tomar cuidado, é bom examinar, olhar na internet, né? Daí também na internet, claro, a pessoa também tem que filtrar, porque tem muita bobagem. Principalmente grupo, fórum de internet, é um inferno particular, assim. Algumas páginas são mais confiáveis, né? Outras tradições eu não sei recomendar muito, mas sei que tem muita gente boa e confiável e que pode ensinar bem no Brasil várias tradições japonesa, do sul da Ásia, outras tradições tibetanas, tem um monte de gente boa, né? Então tem que tomar cuidado, mas pode ir examinando e daí aos poucos vai criando um vínculo, depois toma compromisso, né, vai fazendo prática, vai fazendo retiro. E daí a pessoa pergunta, mas como é que eu estabeleço um relacionamento pessoal com o professor? Bom, isso depende, né? Depende do professor, depende da pessoa, do grau de timidez dela, do grau ah, né, de acessibilidade, né? Algumas vezes as pessoas elas querem mais, parece quase um terapeuta, assim, alguém para ver 2 vezes por semana. Isso é impossível para a maioria das pessoas e para a maioria dos professores, né? Então, a pessoa pode fazer uma entrevista, pedir uma entrevista, uma por ano, a cada 6 meses, a cada 2 anos, e se faz conhecer, né? Se a pessoa quer ser aluno daquela pessoa, daí pede formalmente para ser aluno também, né? Então, e vai aprendendo assim no convívio com a sanga, né? Vai aprendendo com a sanga também, com a comunidade, né? Como a pessoa vai se aproximar é totalmente pessoal de cada um, né? Então, algumas pessoas elas conseguem rapidamente é impressionante, assim, elas têm um mérito, elas já
elas lidam bem com todo mundo, já trabalham bem com a comunidade, já estão tão próximas dos professores. Outras pessoas passam anos, né, no perímetro da mandala, assim, ali meio que aparecendo, e tu meio que conhece, mas, né, a pessoa tem mais, né, é a prática pessoal da pessoa, né, a pessoa está se aproximando ainda, já faz anos, né. Tem muita gente assim, né? Tem gente que passa na tua frente e tem gente que fica na rabeira, e tu nunca sabe, né, quem é quem. Então, em termos de proximidade, em termos de, né, de avançar nas práticas e assim por diante. Também não fica medindo, né? Não é ficar medindo os outros, né? Mas com relação à tua própria perspectiva, é assim, né? Vai tendo sede pelo Dharma, assim, né? Eu mesmo não sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade interpessoal, assim, parece que, né, não, mas e também não sou aquela pessoa que faz pergunta aquela pessoa que paparica o professor, assim, na escola, né, e que faz pergunta e que depois fala com o professor no fim da aula. Nunca fui, né, então eu demorei para conhecer bem os meus professores, assim, e tem vários que eu aspiro ainda a conhecer, que eu não tive a oportunidade de participei de muitas cerimônias públicas, mas nunca tive um contato 1 a 1, né? Então, fica na aspiração, fica na tentativa ainda, assim. E é assim para todo mundo, praticamente, né? Tem algumas pessoas que têm uma facilidade, tem as pessoas que não têm, social e de karma e de tudo isso. Agora, né, se a pessoa vê o valor no Dharma, ela faz uma força para comparecer, ela faz uma força para, né, faz uma pressão para conhecer os professores, né? Faz um movimento, né? Põe uma energia. É importante pensar assim também. É um mérito extraordinário querer se botar na direção do Dharma, e os maras, né, os obstáculos, eles veem uma pessoa assim, se interessando pelo Dharma, eles abrem o olho e dizem, como assim? Os demoninhos lá, eles vão me desafiar, né? Daí parece que surgem obstáculos, assim, né? Mas é tudo bobagem, né? Nem leva a sério o que as outras pessoas falam, e às vezes o que tu mesmo está pensando, assim, chega nas tuas conclusões e leva a sério as tuas conclusões, né? Basicamente é um pouco isso, assim. Não pode ficar muito indeciso e oscilante, assim. Tem que examinar, tem que chegar numa conclusão, chega na conclusão, tu vai atrás, é isso que eu quero. E basicamente o elemento central é, eu quero ser que nem, né, tá vendo um professor lá, assim, lá no trono dele lá, dando ensinamento, assim. E essa pessoa tem qualidades que eu quero ser que nem essa pessoa, e assim começa o Dharma. É assim que você vai ver o Buda, né? Você não vai ver o Buda que viu uma pintura ou leu um negócio, né? Você vai ver nos praticantes. Então, os praticantes, eles vão mostrar para você assim, isso daí, isso é uma qualidade que eu quero. Aí você vai atrás, né? Descobre como é que a pessoa também transformou a sua vida e efetuou. Ninguém, né, às vezes surge uma noção também de, eu sou tão coitadinho, essa pessoa é tão elevada, tão... Não, vai ouvir as histórias dos professores, vai ver da onde que eles vieram, como é que eles fizeram. É interessante ouvir tanto as histórias, né, por exemplo, do Dzong Sartin Rinpoche, que desde criança nasceu em família e foi desde criança treinado, né, e daí tu pensa, ele, né, conta a história de como ele se apaixonou, quebrou a cara e assim por diante. Então, eles fazem questão de mostrar esse aspecto comum, né? Porque senão as pessoas, elas se desencorajam. O budismo é só para pessoas especiais, né? Então às vezes tem que surgir até uma pessoa que nem eu, assim, para falar, porque senão as pessoas acham que né, só tem os professores, assim. Os professores têm qualidades extraordinárias mesmo, né? Então às vezes tem que falar um qualquer, assim, porque daí as pessoas, talvez, né? Então tem um mérito nisso também. Não pode ter esse desencorajamento, né? Tem que ir atrás, tem que fazer força, tem que fazer o mérito girar, assim, né? Fórmula não tem. Não quero cometer gafe. Vai cometer gafe, não tem problema, é ótimo. O professor adora quando o aluno comete gafe, assim, todo mundo gosta, né? Gafe nem, né? Quem que não comete, né? E ainda mais no Dharma, que
no Vajrayana em particular, que as regras são infinitas, né? Ninguém sabe tudo que tem que cumprir, assim. É impossível fazer 100% certo, assim, é muito difícil. Tem que chamar tem que chamar um especialista para examinar. Eles fazem isso, né? Ah, tá fazendo, ele tá sempre melhorando, porque nunca tá 100%, assim. Então, nem se preocupa, né? Isso é assim mesmo. É muito bom ter essa perspectiva e fazer esse movimento, né? Pode olhar os textos e procurar os centros recomendados, tem também o link aí embaixo. E não é exaustivo, né? Tem outros centros que são bons, mas que às vezes porque faz um tempo que eu não tenho contato ou eu não conheço mesmo as pessoas, daí é melhor não recomendar, né? Não fazer os outros eu recomendo de coração, assim, porque eu conheço bem. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazumbana de Wamalu Jungwene Jerezi Wantejin Jazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamin Jabene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Toteru Pemoni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chimekone Pema Samba Osa Sona Jante Senu Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shin Sesinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tuno Trupatenor Buyen Neko Pomolura Sanelundu Tileta Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizu Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Chochi Drama Rizo Jindoni Peme Lunchi Truju Chi Pende Jungwane Jembo Dempa Yori Nepadan Demba Zimpe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi do Sun Sanje Guru Rinpo Shengon do Kunda de Wajo Boja Pache com Satu da Passa Sua Deus Sojin Gelap do So Shinon Sangwe Baje Joa Dan Zambalon de Rupa Jende Lobo Mahon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Reloja Zan Lisa Sun Japa Pedro de Shosun Nangwa da Mira do Sungele Show